Certo, povo brasileiro? Sem vocês, nada acontece. Nós escolhemos errado. Está na hora de fazer a diferença. Padre Kelmo, a gente está contigo. Fora Lula! Fora Lula! Meus amigos, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Meu nome é Darcy Bracarense, vereador, com muita honra naquela capital. Eu recebi um chamado do Padre Kelmo. E eu falei para o Padre Kelmo: Padre, está escrito, verás que um filho teu não foge à luta. E aqui estamos, mais uma vez, faça chuva, faça sol, Padre, para defender aquilo que é justo, para defender aquilo que foi ensinado por Cristo, para defender o Ocidente acima de tudo. É uma vergonha, Padre, a gente vê a Venezuela dando uma anistia ampla, geral e restrita, e o Brasil ainda ter presos políticos, e o maior preso político inacreditável, Jair Messias Bolsonaro, torturado, preso, e infelizmente a gente não tem uma só expectativa por conta de um STF criminoso. O STF é criminoso, eu não tenho medo de falar. Que me prendam dentro da delegacia, dentro de uma cadeia, pode ter certeza que eu vou estar melhor com o lado dessa gente. E para finalizar, Padre, quero lembrar aqui a luta do meu amigo Fábio, doutor Fábio Pagnozzi, por favor. O Fábio tem feito uma luta abnegada em prol da minha irmã Carla Zambelli, que é aqui de São Paulo. Eu trabalhei com a Carla Zambelli, fui junto com ela fundador do Nas Ruas lá em 2011, jamais saí das ruas, e hoje eu vejo a sua luta, meu irmão. Quero dizer para você o seguinte: se você está defendendo, você é bem-vindo à minha família. E todos nós temos que ser uma só família nesse momento, lutando por justiça e liberdade. Trago um abraço dos capixabas e a certeza de que nós, capixabas, estaremos juntos na libertação desse país. Eu acredito e eu tenho certeza que teremos Bolsonaro de volta, porque Flávio Bolsonaro vencerá essas eleições e nós vamos voltar ao poder para restabelecer a democracia nesse país. Um abraço a todos! Estão aqui, patriotas, guerreiros, vocês são orgulho do nosso Brasil. Estou vendo muitos amigos do você andar aqui, ó. O pessoal da Bruna. Eu quero dizer, mais do que nunca, vamos lutar pela liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro. Liberdade, justiça. O Bolsonaro é uma pessoa perseguida de forma implacável. Criaram uma narrativa para humilhar e desumanizá-lo. Vamos dar uma força para o Bolsonaro, que essa força de vocês chegue até ele de alguma forma. Viva Bolsonaro! Viva! Bolsonaro livre! O povo de 8 de janeiro livre! Vamos lutar pela... Já! Anistia! Isso aí, pessoal. Todos aqueles, pessoal de Guarulhos, pessoal de Osasco, Jair, que está aqui no caminhão também. E eu quero, mais do que nunca, dizer que o Brasil todo, junto com o Padre Kelmo, parabéns pela iniciativa. Quero chamá-lo, ele aqui ao lado, porque ele é o cara. E tem um cara aqui, que eu tenho muito. Dom Pedro II, ele teve o nosso bicentenário no ano passado, e o Padre Kelmo merece. E ele vai receber, em nome de todos vocês, essa homenagem singela que homenageia o bicentenário de Dom Pedro II. Nosso monarca. Shalom, povo brasileiro!
Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada... Nós hoje estamos aqui reunidos em prol de um propósito, de um objetivo: mudar a história política deste país. O Foro do Brasil chega com esse propósito de unir as pessoas, a comunidade cristã, aquele que tem temor e tremor de Deus, para que haja transformação e o povo possa sair da comiseração das mãos do poder do governo comunista. Estamos irmanados nesse mesmo compromisso. Catanduva, cidade de Catanduva que eu represento, ela vem aqui hoje para dizer não à corrupção, não ao comunismo, e que o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro receba anistia, saia da prisão, para que ele tenha liberdade de concorrer. Então vamos juntos nessa caminhada. Primeiro, fé, amor, pátria e Deus acima de tudo. Palmas para Jesus. Yeshua Hamashia vive. Jesus Cristo, eu estou. Muita gente me conhece. As duas eleições deu uma vitória esmagadora para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por isso, quando falam da Bahia, que a Bahia é PT, nós do Luiz Eduardo não somos. Pode falar, fica à vontade. Mais uma vez, nas ruas, dessa vez com a Marcha Cristã pelo Brasil, para unir o Brasil em torno de dois elementos importantes, dois valores, que é a liberdade e a justiça. E a liberdade e a justiça coincidem com a questão da anistia. Anistia dos presos políticos do Rio de Janeiro e também lutar pela liberdade de Bolsonaro. Foi criada uma narrativa para condená-lo, assassinar a reputação desse grande brasileiro que está sendo colocado a um cárcere de forma desumana, cruel e bárbara, na condição de saúde que eles colocam. Por isso, magnífica, a liberdade e a justiça peso fundamental. Mais do que isso, lutar contra a corrupção, contra as fraudes, essas falcatrias, como é o caso do Banco Master, que se somam a uma série de outros casos, Mensalão, Petrolão, o caso do Bancop, para quem é do estado de São Paulo sabe disso. E o Brasil precisa dar um basta nisso. Por isso estamos apoiando Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro vai dar um basta nesse governo Lula, que gasta muito, e assola o bolso do brasileiro com diversos impostos cada vez mais pesados. E por isso eu digo, finalmente, que quem pensa sabe, quem trabalha seja no bom, e quem ama o Brasil está lutando para restabelecer o Brasil ao rumo que jamais deveria estar. O Brasil, de verdade, é um país rico, o Brasil que tem uma série de vitórias, o Brasil que tem empresas extraordinárias, como a Embraer, que orgulham o nosso Brasil. O brasileiro e o Brasil. São pessoas, são valores importantes que o mundo carrega. Pessoas incríveis, brasileiros, pessoas especiais, que querem ter o Brasil fortalecido. Um Brasil fortalecido, com honestidade, sem corrupção. Um Brasil que honre a educação de verdade, sem idolatria e nem ideologia. Nós queremos um Brasil que defenda a segurança do trabalhador, das pessoas honestas, e não do banditismo, não do narcotráfico. Queremos uma saúde de verdade, que desenvolva um aspecto humanitário, e não com as fraudes que assolam o bolso do brasileiro e que faz falta na saúde pública da nossa população. Obrigado, Coronel Américo. Pessoas para representar tudo isso em maioria, porque a maioria que está lá é criminosa. Meus amigos, Padre Kelmo, muito obrigado por esse momento. Que venha mais chuva! Que venha mais chuva! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Boa tarde, povo de São Paulo. Tem gente de outros estados também. Alô. Boa tarde para todo mundo. Parabéns
vocês são o corajoso que vocês vão resgatar o país de volta. Pessoas de coragem que saem às ruas depois de terem sofrido tanto, como aqueles milhares que foram presos. Josi. Milhares de pessoas que foram presas injustamente, entre elas nosso presidente Bolsonaro, que se encontram ainda presos, e vocês estão aqui. Muitos têm medo ainda, e vocês saíram de suas casas debaixo de chuva e estão aqui porque acreditam que podemos melhorar. E é isso que a gente espera. Essa coragem é aquela coragem que na pandemia o presidente Bolsonaro rodava pelos bairros para que as pessoas continuassem e não desistissem. Essa mesma coragem que vocês têm hoje. A coragem para querer um país melhor. E é isso que a gente precisa. Coragem para vencer a corrupção, que é o maior problema do nosso país hoje. É esses corruptos que estão estragando com o nosso país. Vocês podem reparar, é Banco Master, que são bilhões de desviados aí para enriquecer. Pessoas que já estão ricos, vivem às custas da gente. É o aumento de impostos brasileira. E aumento de imposto para que eles possam viver melhor, para poder viajar, para poder se divertir. Nosso presidente Bolsonaro diminuiu os impostos. Esse governo é tudo que a gente não precisa, é só um mau exemplo. A corrupção avassaladora que está destruindo a gente. Peço para vocês 3 coisas. Primeiro, amanhã começa o Congresso, é dia 2. Primeira pauta: os deputados e senadores têm que quebrar o veto do presidente Luiz, do seu Luiz. Amanhã inicia, amanhã é o primeiro dia legislativo. Pauta: quebrar o veto. Vamos ver quem são os deputados e senadores que vão assinar e que são corajosos para mudar essa história. Essa é a primeira pauta. E já pode aproveitar e puxar um impeachment dos poderosos que estão destruindo a gente. Segunda pauta: o Banco Master. Gente, precisamos de engajamento sociais, nos grupos de Zap, todo santo dia. Peguem as mensagens sobre Master, sobre corrupção e espalhem. Não pode deixar apagar isso aí. E a terceira pauta: eleições esse ano. Temos que colocar Flávio Bolsonaro na presidência. O presidente Bolsonaro escreveu de próprio punho, deixando, enquanto ele está preso, o filho dele está representando todos de direita. Agora é o Pedro Lessa de Guarulhos, bombeiro. Mas todos nós aqui ouvimos por muito tempo uma palavra, uma frase: rouba, mais faz. E muitos aqui já ouviram e não se indignaram. E isso tornou-se uma maldição em nossas vidas. Então, eu clamo a todos vocês que a partir de hoje nós não vamos mais olhar tão longe Brasília, mas nós vamos cuidar do nosso jardim, da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Sempre que vocês verem uma rua esburacada ou qualquer coisa errada, declarem a morte do pacto do rouba mais faz.
Sempre que vocês ouvirem alguém falar assim, ah, não tem jeito, por que não? Porque rouba, mas você vai repreender na hora, em espírito, em oração. Vocês estão aqui hoje, homens, mulheres, filhos, esposas, moça e avós, levem para suas casas. Chega em casa, alguém vai falar assim, e aí, o que resolveu? Resolveu? Começa o quebrar o pacto. Eu estou aqui na minha casa, no meu bairro, quebrando o rouba mais faz. Vamos em frente, sempre com Deus, e esse é o compromisso de cada um de vocês como cidadãos de bem, cidadãos da fé. Acorda, Brasil, vamos em frente, sempre com Deus. Valeu, guerreiro! Vai, vamos lá! Anistia já! Anistia já! Vai, vamos, anistia! Bandeira! Anistia já! Anistia já! Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. O pastor Manuel, e a Bíblia é muito clara quando diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como profeta de Deus, eu profetizo que o Brasil não será comunista. À nossa frente estaria a estátua de José de Anchieta, fundador do estado aqui de São Paulo, da capital de São Paulo. Quando em 1939 já apareceu Jesus dizendo que o Brasil seria a quinta Praça da Sé. O Brasil é profetizado que nós seríamos uma potência. Vai profetizar que o Brasil é um celeiro de homens de Deus, de homens que lutam, ser humanos honestos, íntegros. O Brasil é uma condição. Nós temos os nossos fundamentos pautados na verdade. A Bíblia nos diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós aqui tomamos chuvas hoje, mas em prol de uma coisa, de mostrar a todos que nós queremos a liberdade. A corrupção instaurada diz que briga pela democracia, mas não nos deixam falar. Estão prendendo pela nossa fala. Estão prendendo o ato de vandalismo como se fosse um terrorismo. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, para profetizarmos em nome de Deus. Porque primeiro sim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E quero agradecer ao Padre Kelmo, que está aqui dando entrevista, mas que está nessa batalha incansável. A toda a sua equipe, ao Roderico que nos representa aqui, briga pela Venezuela, a nós que sempre dobramos o joelho, ao presidente agora nacional do Foro, aqui é o nosso Roberto, a todos nós da equipe, aqui é o nosso cientista político Rodrigo Moraes, a todos aqueles que gastam o seu tempo para dizer que acredita no Brasil, acreditamos na liberdade, acreditamos na justiça e acreditamos no nosso voto que vamos tirar o Lula este ano no Brasil. O Brasil não terá mais o PT, o Brasil não terá mais a corrupção. O Brasil tratará os nossos valores, os nossos direitos, a nossa educação, a nossa segurança. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, e que Deus abençoe a nossa nação. Esse é o propósito da caminhada cristã pelo Brasil. É a união dos cristãos. Um pastor evangélico, um padre, onde estão os outros pastores? Os pastores e os padres, nós precisamos ajudar o povo, como sempre fizemos, e como sempre esse país
foi edificado pela força do cristianismo. Se nós fizermos uma leitura da nossa história nacional, nós vamos ver o quanto os padres e os pastores contribuem para edificar a sociedade. São tantas casas de recuperação, são tantas casas, os hospitais, as escolas, as universidades, são tantos projetos para beneficiar o povo. Então nós cristãos somos relevantes na sociedade. Nós cristãos ajudamos a edificar a sociedade. Por isso precisamos nos unir nesse momento em que o país encontra-se em crise moral e política, para que os pastores e os padres de todas as igrejas possam ajudar o povo a tomar as decisões corretas. Porque as eleições não chegam. 2006, em outubro chegarão as eleições. E nós precisamos fazer as escolhas certas. Homens e mulheres que gostem de fato do país. Homens e mulheres que não são socialistas, que não são comunistas. Homens e mulheres que são de fato brasileiros, que amam essa nação de verdade, assim como Dom Pedro II, esse grande patriota, esse grande brasileiro que apenas serviu o povo durante 49 anos. Esse tipo de político que nós precisamos. Políticos, de fato, que servem o povo e não se servem da população. O povo paga imposto, está cansado dessa roubalheira, dessa corrupção, desse desgoverno que rouba e só sabe fazer algo, roubar. Aonde está o projeto de Brasil que o governo não apresentou ainda? O povo está esperando um projeto, não tem um projeto, só se discute a roubalheira do passado, toda esta roubalheira que estava aí, escondida no Banco Master, que agora começa a sair, agora todo este mal começa e tantos outros atos que talvez nós ainda nem temos consciência da existência. Por isso, nós precisamos de políticos que de fato respeitem a coisa pública, que honrem os seus eleitores, que façam da política serviço de verdade, e não essa mentirada que nós estamos vendo aí. Chega de mentiras, chega de manipulação, chega de cortinas de fumaça. Vamos viver a verdade dentro da política. É possível sim. Nós já tivemos políticos nesse país que de fato fizeram da política serviço. Vamos honrar e vamos olhar o passado e ver os nossos heróis nacionais. Tantos políticos honrados que existiram e tantos outros que querem fazer o bem ao povo. Vamos, como povo que somos, fazer as escolhas certas. Vamos levar para esses lugares de poder representantes que de fato honrem a política, honrem o povo, honrem a nação. Sejam brasileiros que queiram bem dessa nação e não que queiram vender o nosso país ou entregar o nosso país a sei lá quem quer que seja. Tantas ONGs que estão na região norte do país roubando as nossas riquezas. Nós precisamos levar o fortalecimento disso, a nossa soberania. Falam tanto de soberania, mas da região norte, aquela região norte já estão querendo tirar do Brasil, porque ali está riqueza no solo. Tem essas ONGs para o Nordeste cuidar de fato do povo que precisa, mas dão ao povo do Nordeste migalhas, manipulam, querem que o povo se torne cada vez mais rico, como o mesmo Lula disse. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado porque vocês são brasileiros de